A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na aula de número 9, arrependimento e fé para a salvação, dia 26 de novembro. Nosso texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38, que diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a nossa verdade prática? O arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber, pela fé, a graciosa salvação de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, que é muito importante. Primeiro, qual é o nosso contexto? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entre os versículos 37 a 47. São as primeiras conversões, né? Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e ocorrem as primeiras conversões. O que nós precisamos estar atento? Em primeiro lugar, que esse versículo não tem nada a ver com o ensino falso da regeneração batismal. Não tem a ver. Porque o que é a regeneração batismal? Muita gente pensa, principalmente as denominações ritualísticas, pensam que o batismo, o rito do batismo, propicia a graça, salvação, perdão de pecado, com base em Atos 2,38. Ora, precisamos entender o que Pedro... Primeiro que Pedro está pregando, né? Ele está pregando, está aí, disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Então, primeira coisa, tem que haver arrependimento. E cada um de vós sejam batizados na autoridade do Senhor Jesus, porque a fórmula batismal está em Mateus. Aqui ele está falando, ele não está falando de fórmula batismal, não. Ele está falando, seja batizado na autoridade do nome de Jesus. Mas foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou a fórmula batismal no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. É o próprio Senhor Jesus que nos dá a fórmula batismal. Graças a Deus. Então, Mateus 28, 19. Então, quando ele está pregando, ele fala, então o pregador, ele resume mesmo, né? Então ele fala, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado na autoridade do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados. Sim, é o arrependimento que traz o perdão do pecado, o arrependimento através da fé em Jesus. Quem purifica o homem do pecado? É o sangue de Jesus, não é o batismo. Uma vez, eu era ainda jovem, né? Eu fazia parte do Instituto Cristão de Pesquisas, e eu fui em uma determinada denominação que acredita no batismo regeneracional, ou na regeneração batismal. E me chamou a atenção que o ancião lá, o líder, né, daquela denominação, começou a chamar as pessoas: venha, deixar os seus pecados original aqui nas águas batismais. Mano, isso é heresia. Porque se a água purificasse o homem do pecado, Jesus nem precisava ter morrido na cruz do Calvário. João Batista tinha resolvido o nosso problema. Se o batismo resolvesse o problema da humanidade, se o batismo purificasse o homem do pecado, não precisaria do sacrifício de Jesus na cruz. João Batista teria resolvido o nosso problema. E essa pessoa, esse líder religioso, então, falava: venha, né? Deixar aqui seus pecados aqui para ser batizado. Essa ideia de regeneração batismal. E aí uma pessoa que estava comigo, que era dessa denominação, começou: não, o batismo purificou o homem do pecado. Sim. Eu falei: não purifica, de jeito nenhum. E nisso entrou um obreiro deles lá, e até foi meio assim deselegante, entrou na nossa conversa: o que você está falando aí? O batismo purifica o homem do pecado, sim. É só mergulhar lá no batismo. Eu olhei para ele e falei: o que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo que o batismo purifica o homem do pecado? Purifica sim. Ah, é? Falei: então como é que o senhor me explica que Jesus foi batizado e Jesus não tem pecado, nunca pecou? A Bíblia diz claramente, Hebreus 4,16, que ele em tudo foi provado, mas sem pecado, e foi batizado. Como o senhor me explica então o batismo de Jesus?
Aí ele olhou sem graça para mim e falou: Pai de Deus, foi embora. Irmão, não tem sentido. O batismo não purifica o homem do pecado. O batismo é para quem já morreu para o mundo. Olha lá Romanos capítulo 6, sendo sepultados com ele no batismo. Então a pessoa morreu para o mundo, já se arrependeu, o sangue de Jesus já purificou ele de todo o pecado, então agora ele pode ser batizado, porque ele vai estar sendo sepultado, aquela velha natureza, é simbólico, para renascer em Cristo, uma nova novidade de vida. Então o batismo significa sepultamento, e não pode sepultar quem não morreu. Essas igrejas que ficam batizando gente que ainda não morreu espiritualmente, ou seja, uma pessoa que ainda vive uma vida no mundo, e se batizar a pessoa assim, você batiza o vício dele também. Os defeitos, vai tudo junto, porque não pode. A pessoa só pode batizar, por isso que o correto é fazer o discipulado, como a Bíblia manda. Ide, ensinai, ensina. Aí a pessoa, quando vai tomar essa decisão, ela realmente já morreu para o mundo. E agora ela quer viver em novidade de vida. Então é sepultado nas águas batismais, para cumprir toda a justiça de Deus. Mas o batismo não purifica o homem do pecado. E eu trabalho então essa perspectiva aqui nesse textual. O que mais que eu vou trabalhar aqui nesse textual? Eu vou explicar para os irmãos o erro da doutrina unicista do batismo só em nome de Jesus. Porque tem denominação que batiza só em nome de Jesus para atacar a doutrina da Trindade, para atacar a fórmula batismal de Mateus 28:19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para atacar a doutrina da Trindade, aí que batiza em nome de Jesus. Quer dizer, se batizar só em nome de Jesus, mas não negasse a Trindade, a gente não é a forma batismal, mas a gente até respeitaria. Mas esses unicistas, eles batizam só em nome de Jesus para atacar a doutrina da Trindade. E aí eles estão errados. Eles estão redondamente errados. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos aparecem 4 possibilidades de fórmula, de expressões batismais, que não são fórmulas. Por exemplo, Atos 2,38, que é esse textual e o nosso, fala lá, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8,16, batizados em nome do Senhor Jesus. 2,38, em nome de Jesus Cristo. 8,16, em nome do Senhor Jesus. 10,48, em nome do Senhor. Atos 19,5, em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, não é fórmula. É na autoridade do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas a fórmula batismal está em Mateus 28,19, que o Senhor Jesus nos ensinou, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou aqui em Mateus capítulo 28 e versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, é Jesus que falou isso, foi o Senhor Jesus. Por isso que quando aparece lá batismos em nome de Jesus, é batismos na autoridade do Senhor Jesus. A fórmula batismal é essa. Como nós sabemos que a fórmula batismal é essa? Primeiro, porque está escrito aqui na palavra de Deus. Segundo, porque no Didaquê e nos outros escritos dos pais da igreja, nos primeiros 100 anos, todos falam do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos pegar uma obra do ano 132, de Justino Mártir. Ele fala que eles são lavados, que eles são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a patrística, os pais da igreja, conforme Mateus 28:19, obedeceram à fórmula batismal que tornou universal para os cristãos. Então, feito essas considerações do nosso texto áureo, que é importante você compreender para não cair em nenhuma heresia, né? Ou melhor, em várias heresias, né? Que é a heresia do batismo regeneracional e na questão da fórmula batismal. Então, está lá, está no meu site, com bastante versículos bíblicos para facilitar para você. Você pode entrar no www.tudojuntoprofessoralberto.com.br e aí você pode se aprofundar no seu estudo, tá bom? Vamos lá para o objetivo da nossa lição de número 9. Explicar que o arrependimento é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus.
há uma interação aqui com o professor, que fala então que o nosso assunto aqui é a fé salvífica e o arrependimento. A fé para a salvação é implantada em nossos corações pelo Espírito Santo. Lógico que é o Espírito Santo que opera em nós, né? Para que a gente então venha receber, venha exercer a fé no nome do Senhor Jesus. Então a graça preveniente de Deus toca no coração de todos os homens, habilitando o seu livre-arbítrio para ele poder crer, exercer fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas essa decisão é reabilitada pelo poder da graça preveniente, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Mas isso não vem de vós. A graça preveniente, a graça que toca antes, é dom de Deus. Muito bem. A nossa introdução vai abordar então a questão do arrependimento e fé. Eles operam conjuntamente para a salvação. O pecador então arrependido que crê no sacrifício expiatório de Jesus, que crê no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação do pecado, a sua escravidão ao pecado. Ele quebra então o jugo do pecado, ele é livre. Então ele está perdoado, graças a Deus, e passa a experimentar então a paz que o mundo não tem. E a paz aqui não é ausência de guerra, é aquele gozo que os nascidos de novo desfrutam. Ponto central: fé e arrependimento são essenciais para se fazer parte do reino de Deus. Primeiro tópico então da nossa lição. Tópico 1. Arrependimento, uma transformação do espírito. Subtópico 1. Definição de arrependimento. Vamos ver então a definição que o nosso autor vai escrever para nós. No Antigo Testamento, arrependimento significava mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar a prática pecaminosa, voltando-se para Deus de todo o coração, de toda a alma, psique, de toda a força. No Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente empregado como mudança de mente. É que a gente usa a palavra verdadeira metanoia, do grego, mudança abrupta de mente, de atitudes. É a verdadeira metanoia, né? É uma mudança radical da mente. Quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado, porque você não tem mais prazer no pecado. Agora você é uma nova criatura. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você vive em novidade de vida. O arrependimento, subtópico 2, o arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa, que escraviza e tira a alegria do ser humano. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada, das doenças psicossomáticas, do pecado. Assim, o arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima sadia, né? Que resulta em alegria e paz no coração. Há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenham sido submetidas ao completo senhorio de Cristo. Áreas que ainda não passaram pelo processo do arrependimento. Por isso a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero, como por exemplo 1 Coríntios 11, 28, parte A, para percebermos o que sorrateiramente nos contamina. Lembra de Jeremias 17, 9? Enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Olha que coisa. Subtópico 3, a ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. João 16, 8. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos esquadrinhar. Ele conhece profundamente o nosso coração. E ele pode então mover-nos
para essa sincera comunhão e confissão diante de Deus. A purificação do nosso pecado, então, ocorre pelo sangue de Jesus, quando nós nos arrependemos e confessamos o Senhor. E é uma condição, então, para nós podermos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Síntese tópico 1. O arrependimento é essencial para receber a salvação de Deus. Tem que se arrepender. Se não arrepender, não tem jeito de ter uma experiência gloriosa. Há um subsídio falando sobre as palavras hebraicas no Antigo Testamento, shuv e nihan. Você pode dar uma boa olhada, porque é o grande teólogo Stanley Horton que fala no seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Tópico 2. A fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Primeiro, a fé natural, a aceitação intelectual, de certas verdades acerca de Deus, mas não é acompanhada por um compromisso com o Evangelho. É natural, a pessoa, eu creio em Deus, eu creio que Dom Pedro fez a independência do Brasil. É uma fé natural, histórica. Essa fé é vivenciada pelas pessoas que até acreditam em Deus, aceitam que Ele é o Criador, concordam com as obras das suas mãos, mas não dão o passo decisivo para a salvação. A Bíblia afirma também que os demônios creem e até estremecem diante de Deus. As pessoas podem estar até cientes da vida eterna, mas ainda assim, se não aceitar o sacrifício expiatório de Jesus, não podem ter salvação. Subtópico 2, a fé salvífica. Essa é importante. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, e que o homem abandona a vida do pecado para confiar exclusivamente no santo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Logo, a fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas, nas coisas que são interessantes. Não é isso. É a crença na palavra de Deus como ela é. Ela é um dom de Deus. Que bonito, né? E ela origina como? De ouvir a palavra de Deus, porque o crer vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Embora um dom de Deus, a fé precisa ser exercida pelo crente para confirmar sua salvação. Subtópico 3, os benefícios da fé. São muitos os benefícios da fé, É a porta da entrada de muitas bênçãos. Então vamos lá: perdão, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação, glorificação e vida eterna. Olha quanta coisa boa! Além dos benefícios inerentes à salvação, a fé ainda abre as portas para a cura da enfermidade, o batismo no Espírito Santo, a vitória contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, a paciência, a proteção contra os dardos inflamáveis do maligno. É a nossa fé que nos capacita. Então, síntese do tópico 2. A fé salvífica é um dom de Deus, graças a Deus. De novo, outro subsídio teológico importante sobre fé. Pastor Stanley Horton, na Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. É um livro que eu já recomendei, que é importante os professores, os pastores, os alunos adquirirem. É da CPAD. E vem aqui no quadrinho Conheça Mais sobre o arrependimento. Tópico 3, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Então, primeiro, arrependimento, a condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário o arrependimento, é necessário nascer de novo. Zaqueu, o publicano, teve um arrependimento genuíno, transformador. Ele muda de vida, ele muda o curso da vida dele. Tá isso em Lucas 19:8. De modo que ele pôde ouvir o Senhor. Hoje veio salvação a esta casa. Lucas 19:9. Porque houve o verdadeiro arrependimento.
Assim, o arrependimento é diferente do remorso. Este é momentâneo e passageiro. O remorso, a pessoa fica aí 5 minutos com esse sentimento de culpabilidade, pode ficar por isso mesmo. Agora, o verdadeiro arrependimento é do coração humano, não é um sentimento passageiro. Subtópico 2. A salvação por meio da fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. Graças a Deus. Assim, o arrependimento produzido pelo convencimento do Espírito Santo e a fé, como dom divino, exercida pela pessoa, operam conjuntamente para a glória de Deus. Nós estamos aí nos 500 anos, né? Esse ano fez 500 anos da Reforma Protestante, né? E a história de Lutero está muito ligada ao arrependimento pela fé, né? Que foi uma mudança muito grande, né? O justo viverá da fé. E a justificação pela fé não é uma invenção de Paulo, hein? O profeta Abacuque já falava isso. Então está no Antigo Testamento a doutrina da justificação pela fé. E o subtópico 3, o arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo da conversão e abrange o ser humano por inteiro. O intelecto, as emoções, a vontade. Então é a pessoa toda. Portanto, a conversão é uma ruptura das antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. A pessoa, ela passa a abominar aquela prática pecaminosa, né? Ela é liberta. Agora tudo se tornou novo. Surge uma outra pessoa nascida de novo. João 3,3, né? Necessário nascer de novo. Isso significa que todas as esferas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus, ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde está grandes doutrinas ensinadas pelo Senhor. Síntese do tópico 3. O arrependimento e a fé são respostas do homem à salvação. Há um subsídio teológico aqui de novo do pastor Stanley Horton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. E as considerações finais, como nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, tanta decepção, né? Levou ele tão longe do amor de Deus, né? Sendo o motivo, então, da perdição. Então, ele tem que ficar atento, tem que estar vigilante, né? Para não ceder ao pecado. Ao hino da nossa harpa, que a gente canta, fala: tentado não ceda, ceder é pecar, fiel e mais nobre será triunfar. Então, nós temos que reagir. Você tem que reagir, não permita, não tome forma desse mundo, né? Das ideologias desse mundo, porque tudo agora é novo. Tudo agora faz sentido, porque eu estou em Cristo, graças a Deus. Eu quero convidar você para participar da nossa aula de formação continuada, todo sábado, das 16 às 17h30, na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, que recebe a todos de braço aberto, convida a todos para participar, tem nos abençoado no Ministério da Educação, do ensino bíblico. E você é o nosso convidado, tá bom? Todo sábado nós estamos ali, e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas como você, tá certo? Então, acesse aí o nosso site www.tudojuntoprofessoralberto.com.br, porque ali estão todos os comentários ali na nossa página. Um grande abraço, que você tenha uma lição bíblica abençoadíssima. Fica na paz.